E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor William e hoje nós vamos continuar as nossas aulas de ensino religioso com o tema virtudes. E a virtude que nós vamos discutir hoje é a virtude da temperança. Se você quiser saber de tudo, vem comigo. Na aula anterior, eu passei para vocês 3 situações. Nessas 3 situações, havia algo em comum. Eram situações diferentes, mas havia algo em comum. A primeira situação era de 2 pais, um pai e uma mãe, na qual a mãe ela não queria de jeito nenhum, não permitia que o seu filho comesse doces. E o pai dizendo que, de qualquer forma, ele precisava comer doce mesmo, liberava geral. A segunda situação era a situação do trabalho, Existiam 2 irmãos, Pedro e Paulo, no qual Pedro era extremamente trabalhador, ele não parava de trabalhar, ele trabalhava incansavelmente, Até quando chegava em casa, em momentos de folga, ele estava trabalhando, sempre dizendo que precisava de mais para sustentar sua família. Enquanto seu irmão Paulo, ele era mais largado, ele não se importava tanto em trabalho, ele era um vagabundo, um típico vagabundo aí, preguiçoso. E a terceira situação era a situação da academia, no qual um dos amigos, ele era extremamente focado na academia, ele gostava muito da academia, ele deixava de fazer muitas coisas para estar sempre se exercitando, Ele cultuava muito o corpo dele. E outro, ele queria passar longe de academia, ele não gostava de fazer exercícios, ele era totalmente largado. Foram essas 3 situações que eu apresentei para vocês. E no final eu perguntei qual é o que tinha em comum entre todas essas situações e depois de dizer quem é que estava certo nessas situações. O que tinha em comum entre todas elas era justamente a falta de equilíbrio. Era o exagero no qual as pessoas enfrentavam determinadas situações. O que faltava ali era a virtude da temperança. A virtude da temperança ela pode ser entendida como uma balança. Sabe aquelas balanças de prato? Então, para que realmente haja a temperança, é necessário com que haja um equilíbrio. Que os 2 pratos eles estejam equilibrados. É aí que reside a temperança, no equilíbrio. A temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta seus apetites sensíveis para o bem. Ou seja, a virtude da temperança ela faz com que a gente realmente enxergue as coisas boas da vida, mas que a gente não se deixe levar totalmente por elas. Que a gente consiga ter o autodomínio, o domínio próprio, o domínio sobre todas as nossas vontades. Obviamente a gente tem muitas vontades, só que elas são corrompidas. Muitas vezes algo bom pode se tornar ruim pelo excesso. Na primeira situação, por exemplo, comer doce em si é algo ruim? É claro que não. Então, se não é algo ruim em si mesmo, qual é o problema de eu comer um docinho de vez em quando? Agora, não é porque um pouco não me faz mal que eu vou exagerar nisso. Um doce me dá um prazer, me dá uma alegria momentânea, não é verdade? Agora, se eu me deixo levar por isso e eu como exageradamente, isso pode me trazer problemas de saúde. Eu saí do equilíbrio. Da mesma forma, trabalhar dignifica o homem, trabalhar é necessário, é através do trabalho que a gente pega e se sustenta, como na segunda situação. O problema é que Pedro, na situação em que foi citada, ele trabalhava tão incansavelmente que ele não se focava em mais nada. Quando nós vemos uma pessoa que trabalha exageradamente, a gente vê que essa pessoa ela acaba se tornando doente. Ela não aproveita os momentos com a família. Ela não aproveita os momentos a sós, ela não se conhece bem. Justamente porque o trabalho consome tudo nela. E até mesmo em momentos de folga. Não desliga. Não para relaxar. E aí algo bom, que é o trabalho, torna-se muito ruim. Da mesma forma, Paulo, ele pegava e gostava de aproveitar a vida e tudo mais. Só que sem trabalho,
a pessoa ela não dá sentido para aquilo. Você não vai sustentar e você vai acabar caindo. Ou seja, é necessário com que haja o equilíbrio. Tanto Pedro quanto Paulo estavam fora do equilíbrio. Percebam aí, crianças, que a gente tem instintos, a gente tem vontades, mas é necessário com que nós possamos fazer com que floresça em nós a virtude da temperança, a virtude do equilíbrio. Nós temos vontades, nós precisamos equilibrar isso para que o bem de fato ocorra. Porque sempre que eu saio do equilíbrio, eu acabo me distanciando do bem. O bem, ele reside no equilíbrio, ele reside no meio. Sempre que eu pego e me distancio do meio, sempre que eu vou para um extremo ou para outro, isso vai me fazer mal. É necessário com que nós possamos realmente compreender. Eu tenho algo que é bom para mim. Eu gosto de fazer exercício, eu gosto de brincar, eu gosto de comer determinado doce. Isso não é ruim em si mesmo. Mas será que eu não estou exagerando? Será que eu não estou deixando me levar pelas minhas próprias vontades e essas vontades acabam não me fazendo mal? É essa a reflexão que a gente tem que ter. Nós precisamos cultivar em nós a virtude da temperança. Pois cultivando a virtude da temperança em nós, nós vamos dominar os nossos próprios instintos. E dominando nossos próprios instintos, nós vamos viver em equilíbrio. E vivendo em equilíbrio, nós vamos viver plenamente bem. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Peguem e mandem as atividades de vocês, certo? Cultivem essas virtudes na vida de vocês. Beleza? Até mais!